Olá, turminha do quarto ano, eu sou a professora Aurilene, da Escola José Queiroz Ferreira. Nosso componente curricular é Língua Portuguesa, o objeto do conhecimento, estratégia de leitura para localização de informações explícita. Vem comigo! E aí, turminha, vocês sabem o que é uma sinopse? Sinopse é um resumo de algo. No caso, nós iremos estudar o resumo do livro de Malala. E vocês sabem quem é Malala? Lembra que a gente já estudou sobre ela? Na sua opinião, por que no lugar que Malala morava, ela não podia ir para a escola? O que aconteceu? E como você acha que Malala ela lidou com a situação? Malala Yousafzai é um dos grandes nomes da luta pelos direitos das mulheres. A pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 2014, o direito de estudar. Ela foi considerada um símbolo infiel, uma ameaça contra o Islã. Vamos conhecer a história dela? I am the same Malala. Malala Yousafzai não é como as outras meninas, vivendo sob o jugo das regras sociais do fundamentalismo fanático muçulmano. Ela nunca sofreu mutilação genital feminina, não foi obrigada a se casar ainda criança e nem impedida de frequentar a escola. Na verdade, é estimulada pela família a estudar. Ela tem sua liberdade garantida pelos pais, ao contrário dos casos das meninas iemitas, que vivem na região onde ela morava, no Paquistão. O pai de Malala, Ziauddin, lhe disse: Malala será livre como um pássaro. Ele protege sua liberdade para ela poder continuar sonhando. Então, por que ela se tornou símbolo, porta-voz da luta pelos direitos das meninas? A visibilidade da ativista começou quando ela tinha apenas 11 anos, por meio de sua contribuição com o blog para a BBC Urdu, site da emissora inglesa no Paquistão, entre janeiro e março de 2009, época em que o grupo ultra-radical muçulmano Talibã fechou 150 escolas para meninas e explodiu outras 5 na região em que Malala e sua família moravam. Para Malala, era uma ideia bastante radical. O blog poderia levar à retaliação do Talibã, sendo um contraponto às informações oficiais e às controladas pelo grupo. Caso fosse descoberta, ela teria que pagar com a própria vida. Assim, para proteger a sua identidade, a jovem usava o pseudônimo Gul Makai na assinatura do blog, nome da heroína de um folclore paquistanês. Entre seus depoimentos, transcritos e postados na página pelo correspondente da BBC Abdul Hai Karkar, Malala documentou a ansiedade que ela e suas amigas sentiram ao verem estudantes abandonarem os estudos por medo de serem alvo dos extremistas. De uma turma de 27 alunas, apenas 11 estavam indo às escolas em janeiro, e 3 das amigas de Malala mudaram de cidade com suas famílias. No blog, ela contou que outras meninas começaram a ir à escola com roupas comuns em vez de uniforme, de forma que não atraíssem atenção. O blog se tornou um sucesso entre os leitores da BBC Urdu, tanto no Paquistão quanto nos Emirados Árabes, Índia, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. A página foi encerrada quando a situação no Vale do Swat ficou ainda mais crítica, quando o exército paquistanês entrou em guerra contra o Talibã, o que motivou a mudança de cidade de Malala com sua família. Após algum tempo, a família de Malala retornou para casa. Várias residências e prédios da cidade foram bombardeados ou invadidos, inclusive a escola de meninas, fundada por seu pai. As aulas só retornaram com o fim do conflito, que parecia ter expulsado o Talibã, ou pelo menos diminuído a sua influência. Era grande o número de experiências e calamidades que Malala e suas colegas tinham que compartilhar. Àquela altura, Malala já era um ícone para as meninas da região. A notoriedade em âmbito nacional de seu pai como diretor de escolas e ativista pela educação
E o destaque de Malala como estudante e oradora, falando abertamente contra o Talibã, algo que muitos políticos não faziam, impediam que ela passasse despercebida, inclusive dos olhares vigilantes dos extremistas. Muito antes de o Talibã tentar assassiná-la, militantes do grupo já ameaçavam sua vida, mas Malala não deixou se abalar. Em entrevista a uma emissora de televisão paquistanesa em 2011, a jovem afirmou: "Eu penso nisso sempre e imagino a cena claramente. Mesmo que eles, os talibãs, venham me matar, eu direi que o que estão fazendo é errado, que a educação é nosso direito básico." Quem, além de Malala, poderia ser a representante dos direitos das meninas? Suas iniciativas e destaque foram cruciais para que a mídia e o público internacional tomassem consciência das condições em que viviam as meninas naquela região do mundo. Apesar de algumas conquistas, Malala recebeu algumas críticas, inclusive do seu grupo étnico e familiar, pois ela não respeitava a tradição do Sawara, costume entre os Pashtuns, grupo étnico-linguístico ao qual Malala pertence, assim como os talibãs. A Sawara estabelece que uma menina pode ser dada em casamento como compensação para resolver disputas tribais. Apesar de ser oficialmente proibida, a prática ocorre até hoje na região. Os pais de Malala nunca permitiriam que sua filha se juntasse a essa tradição. Ainda assim, ela não ficou isenta de receber críticas de parentes que, ao contrário de suas primas, usava roupas mais modernas e não escondia o rosto, mesmo quando chegou à puberdade. Filha mais velha de um professor, Malala desde cedo teve o incentivo do pai para estudar. Ainda antes do nascimento da sua filha, ele já havia fundado uma escola que recebia meninos e meninas. Como quase nunca os estudantes tinham condições de pagar uma mensalidade, a luta do pai de Malala sempre foi grande para não fechar a escola, já que a família dele também vivia em condições precárias. A criação e o exemplo do pai ativista permitiu que Malala, ao contrário de muitas meninas no Afeganistão, governado pelos talibãs e de outras partes do mundo, pudessem ir à escola. Ela lia grandes obras como Ana Karenina de Tolstói e os romances de Jane Austen, pois seu pai a permitiu que fosse livre como um pássaro. I am the same Malala. Aos 7 anos de idade, Malala já era a primeira de sua classe e, assim como o pai, começou a participar de competições para oradores desde cedo. No início, como uma das 53 tradições paquistanesas, seu pai escrevia seus discursos. O primeiro que seu pai escreveu falava que se uma pessoa quisesse fazer uma coisa boa, mas escolheu um modo ruim de executá-la, o resultado será ruim. Da mesma forma que se uma pessoa escolher um método bom, mas com um objetivo ruim, o resultado também será ruim. Malala tirou o segundo lugar nesse concurso. As coisas ficaram ainda mais difíceis quando o Talibã, grupo político radical, tomou controle da região onde viviam, o Vale do Swat, a 160 quilômetros de Islamabad, capital do Paquistão, impondo regras rigorosas. Por várias vezes tentaram fechar a escola ou até mesmo destruí-la. Escondíamos nossas bolsas e nossos livros sobre o chale. Meu pai sempre dizia que a coisa mais bonita nas aldeias era ver as crianças usando uniformes escolares, mas agora tínhamos medo de usá-los, conta Malala na sua biografia. Apesar disso, Malala, embora ainda muito jovem, não se calou e seguiu firme em seu ativismo. Dava entrevistas, expunha suas ideias e chegou a ganhar alguns prêmios. Sentar numa cadeira, ler meus livros, rodeada pelos meus amigos, é um direito meu, dizia. 3 anos se passaram, desde a criação do blog, até outro acontecimento aterrorizante marcasse a vida de Malala novamente. Nesse interim, ela e o pai deram mais entrevistas. A verdadeira identidade de Gul Makai foi aos poucos descoberta e ela passou a ser reconhecida nacionalmente, principalmente através de prêmios e quantias em dinheiro, investidas em sua campanha pelos direitos das meninas, com destaque para o Prêmio Nacional da Paz em 20 de dezembro de 2011, que recebeu das mãos do primeiro-ministro paquistanês. No dia 9 de outubro de 2012, Malala precisou enfrentar a maior batalha de todas, pela sua própria vida. E o Talibã mostrou que sim,
pode fazer mal às crianças. Malala voltava da escola para casa. De repente, 2 homens com lenços amarrados no rosto fizeram o ônibus parar. Um deles perguntou: "Quem é Malala?" E antes que qualquer uma das alunas ou professoras presentes abrisse a boca, os olhares a entregaram, e o homem disparou 4 tiros que acertaram 3 meninas, dentre elas Malala Yousafzai. Se tivesse tido a chance, Malala teria respondido à pergunta do Talibã. Eu lhes teria explicado porque eles deviam nos deixar ir à escola. Nós, suas irmãs e suas filhas. Assim que o motorista do ônibus percebeu o que havia acontecido, correu para o Hospital Central de Swat. Em questão de minutos, a notícia se espalhou por toda a cidade de Mingora, até chegar à família de Malala. Em poucas horas, manchetes sobre o ocorrido percorreram o mundo. O tiro atingiu Malala na cabeça e alojou-se em seu pescoço. Por conta de seu grave estado de saúde, ela foi transferida para o exterior, a fim de receber melhor tratamento. Sua família foi levada uma semana depois. O atentado gerou grande comoção entre a comunidade internacional. Malala recebeu apoio de personalidades importantes, como o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o presidente Barack Obama e até celebridades como a cantora pop Madonna. Talvez nenhuma manifestação tenha sido tão significativa quanto a mobilização popular que aconteceu nas ruas de várias cidades do Paquistão, no dia 10 de outubro de 2012. Mulheres, homens e crianças participaram de passeatas e vigílias em todo o país em prol de Malala, da educação das meninas e contra o Talibã. Malala Yousafzai e sua família moram na Inglaterra desde outubro de 2012. A ativista ficou internada no hospital por 3 meses. Ziauddin Yousafzai recebeu um cargo na Embaixada do Paquistão na Inglaterra, para que tivesse um salário e passaporte diplomático, para manter a família no país sem precisar pedir asilo político. Desde 2012, a mídia passou a dar maior destaque a outras meninas ao redor do mundo, que, assim como Malala, lutam pelo acesso de todas as crianças à educação e por transformações positivas em suas comunidades. Recuperada e de volta aos estudos, Malala passou a participar de campanhas a nível internacional, no qual ela incentiva as pessoas, principalmente meninas, a contar suas próprias histórias nas redes sociais. O reconhecimento pela luta de Malala fez com que ela fosse além e proporcionou diversas premiações e honrarias internacionais após o atentado, com destaque para a pessoa mais jovem a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz, em 2012. 2 anos depois, ela se tornou a mais jovem a receber o prêmio em 114 anos de história, ao lado do ativista indiano de direitos humanos Kailash Satyarthi. O Comitê do Nobel anunciou a escolha na manhã do dia 10 de outubro de 2014, cujo critério foi a luta contra a opressão das crianças e dos jovens e pelo direito de todas as crianças à educação. I am the same Malala. Elas sonharam com um mundo melhor. Elas sonharam com um mundo sem guerras e violência, sem danos ao meio ambiente, sem segregação racial e de gênero, no qual as vozes e clamores das crianças são levadas a sério. E a este seleto grupo se junta a ativista pela educação, Malala Yousafzai. Para entender e se engajar na luta desta jovem, primeiro é necessário compreender que a defesa dos direitos das meninas é um fenômeno em curso. Muitas jovens de diferentes partes do mundo passaram a ter visibilidade com a repercussão do atentado contra a vida de Malala pelo Talibã em outubro de 2012. Essas meninas, em sua tenra idade, já sabem que a educação escolar é a forma pela qual poderão transformar não apenas suas vidas, mas as comunidades onde vivem. Essa é a inspiração de Malala Yousafzai. Esse não é o fim da campanha que eu comecei. Eu quero que toda criança vá à escola, pois foi graças à educação que o pai de Malala a criou sem as amarras do extremismo social e religioso de sua região. Graças à educação
que Malala percebeu que a história é uma constante mudança e que ela é uma peça essencial para que a sociedade se modifique. A sua luta é por um direito que deveria ser universal e muito simples, o estudo, mas foi preciso que ela quase morresse para que passasse a ser enxergada. Hoje, Malala não é apenas uma menina ou uma mulher, ela é um símbolo de luta contra o extremismo e em prol da educação. So let us wage a global struggle against illiteracy, poverty and terrorism. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Estou encantada e emocionada com a história de Malala Yousafzai. Agora a atividade será orientada pelo seu professor. Não esqueçam de fazer o registro com fotos e até a próxima aula.